Bem-vindo a mais esta reflexão. Qual o fundamento que devemos nortear em termos de ter em nossas vidas que nos assegura que o herdar, o receber da vida eterna do Criador? A salvação. É isso que a gente precisa entender. Porque a gente temos um entendimento, ou seja, ou pensamos muitas vezes que se trata de fazer para alcançar, de obedecer mandamentos, de andar segundo o que Deus fala. Isto não é o que assegura a salvação, a vida eterna. Temos que entender isso. Recebemos a salvação pela graça. É algo que Deus nos concede, por meio do que Cristo fez. E a gente precisa entender que esta dívida que a gente tem, em termos de pecado, de viver fora da vontade de Deus, é uma dívida impagável. Então não se trata do que a gente pode fazer, mas de compreendermos quem somos, compreendermos o que recebemos e vivermos a vida eterna do Criador segundo a sua vontade, revelando seu reino e sua glória neste mundo. Por isso, quando a gente fala de fundamento, a gente precisa, por exemplo, lembrar de Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que a gente precisa entender é que não é uma questão de abandonar, de deixar literalmente, mas é de amar menos. Nós temos que compreender que vivermos o reino de Deus, vivermos a vontade de Deus, implica em amarmos a Deus sobre todas as coisas. E isto implica em que vamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz por causa do que recebemos, por causa de onde estamos. Nós entendemos quem somos e imitamos a Cristo. A nossa jornada é uma jornada de santificação para revelar o que Deus fez, para revelar a obra de Deus. A obediência a mandamentos é decorrente da natureza. Não é uma questão de fazer para alcançar alguma coisa, mas simplesmente para revelarmos. É o parâmetro que deve nortear as nossas vidas de como devemos viver neste mundo. Não existe outra maneira. Não existe outra condição que a gente precisa fazer para que a gente revele o reino de Deus. Nós temos que entender isso. Então, o fundamento está em colocarmos o nosso coração, em colocarmos a nossa vida no reino de Deus, nos valores do reino de Deus, no nosso Deus, para buscar o conhecimento, o entendimento, a sua vontade, para que a vida eterna que ele nos concede seja revelada por meio das nossas vidas, porque andamos segundo os valores, segundo a natureza que recebemos, segundo quem somos nele, porque ele afirma. Então vivemos pelas promessas de Deus. Não se trata de obedecer para alcançar, mas é uma questão de uma obediência para expressar e revelar quem nós somos em Deus. Entendermos isso é que norteará nossas vidas. Por isso eu preciso compreender as promessas de Deus, eu preciso conhecer, eu preciso entender essas promessas para que eu possa viver segundo as promessas de Deus. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e que a gente possa, de fato, amar a Deus sobre todas as coisas e assim expressarmos a vida eterna que nós recebemos do Criador. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.